Não haverá comícios, não haverão passagens, ou pelo menos situações, onde o corpo a corpo, sempre muito intenso numa eleição para a prefeitura, afinal de contas, são temas, são assuntos do dia a dia dos cidadãos, isso não deve acontecer nessa eleição. Eu gostaria de dar boa noite, primeiro ao nosso convidado fluminense, carioca, Hugo Leal, e também ao André Matarazzo, aqui de São Paulo, já um habitué aqui da casa da Bandeirantes. Muito obrigado pela presença de vocês dois. Gostaria de ouvir esse comentário sobre as características desta eleição em 2020. Muito boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Marcelo D'Angelo. É uma satisfação poder participar de um evento como esse, de um momento como esse que nós estamos vivendo. Parabenizar mais uma vez a Band pela iniciativa, pelo propósito. Eu acho que a questão da democracia nos requer muito disso, da nossa parte, né? Esse novo momento que estamos vivendo não será diferente no processo eleitoral, como vocês mesmos estão colocando. E, óbvio, quanto mais oportunidades nós tivermos para poder dialogar com a população, com os eleitores, dentro dessa linha, dentro do que nós já temos nos meios de comunicação social, melhor. Não só do ponto de vista das comunicações, como é o caso aqui da Band, que sempre tem esse espaço democrático, mas também através das redes sociais, através dessas novas tecnologias que estão acessíveis não só a grande parcela da população, e também nós, quem tem um instrumento legislativo, um instrumento político, também tem feito muito uso dessas ferramentas. E, portanto, deverá ser assim a definição desse processo eleitoral, que iniciará, como você disse, o primeiro turno 15 de novembro e o segundo turno dia 29 de novembro. Vamos ao embate e agradeço mais uma vez a oportunidade e cumprimento meu colega, amigo, partido André Matarazzo, que também deu meu abraço. Aqui estão alguns resultados. Bem, Felipe, o que eu quero deixar claro aqui, é óbvio que uma eleição municipal ela tem uma característica diferente da eleição nacional, por óbvio, né? Eu já participei de vários, eu estou no meu 4º mandato como deputado federal, tive um mandato como deputado estadual, mas as questões locais, como ela é muito disseminada, ou seja, ela é diluída nos 5.500 municípios, como você disse, a questão do processo ideológico, a questão dos temas nacionais, eles vão repercutir principalmente nos grandes centros, mas na maioria dos municípios esse tema talvez não seja o mais relevante. É óbvio que nós temos atenção a esse item, é óbvio que nós temos aí também esse debate que será permeado, mas o que as pessoas querem é resolutividade. O que as pessoas desejam é que os seus problemas ali no seu dia a dia, seja na saúde, na educação, na segurança, na questão da iluminação pública, o que as pessoas querem é o serviço. Então, isso vai estar muito em voga. A experiência, o equilíbrio, para poder dar vazão a um orçamento curto mas com necessidade de prestação de serviço. O debate, processo, discussão nacional, os temas nacionais sempre serão permeados, mas eu, particularmente, imagino que não serão eles a pedra de toque de uma eleição, que é uma eleição municipal, que tem muito mais interesse desse ambiente. O que nós temos que nos preocupar, aí sim eu concordo, e dentro desse debate, é com uma questão que já foi um fenômeno na eleição de 2016, aqui no Rio, e também na de 2018, que é a abstenção e também o número de votos brancos e nulos. Isso é uma preocupação premente que nós temos que estar para poder levar ao eleitor uma informação para que ele se posicione. Isso é importante, o seu posicionamento para escolher o gestor da sua cidade. O demais serão conjunturas que nós vamos ter que enfrentar, mas o grande segredo, quer dizer, o grande embate será pelos problemas da cidade, eu não tenho dúvida nenhuma. Até parece que é um filme que se repete, mas aqui no caso do Rio de Janeiro, eu acho que o que nós sofremos mais aqui, primeiro, vamos deixar claro, uma situação nova, foi um enfrentamento, como disse o meu querido Andréa, ele é um momento que a nossa geração não viveu, mas é um momento que uma perspectiva dessa também não era totalmente retirada do quadro, né? Vamos deixar claro isso, acho que tinha que sempre ter um preparo, uma contingência.
Mas o que ocorre aqui no município do Rio de Janeiro é a total inapetência, é a inaptidão para poder fazer os enfrentamentos, e não só da pandemia. O que aconteceu é que a pandemia agrava a ausência total de liderança num processo como esse. Você precisa, num processo como esse, como gestor, conduzir de forma efetiva com o diálogo. Nós temos, sim, um absoluto diálogo com a academia, com a área da ciência, porque ela vai ser o balizador, ela vai ser o farol, mas tem que tomar as decisões corretas no momento correto. O que houve aqui foi muita hesitação, errou em várias alternativas, opções que foram feitas aqui, como disse aí o André, repetiu aqui, foi titubeante em algumas decisões. Mas isso, infelizmente, é uma característica do gestor, ou seja, vimos assim essa situação acontecendo em 2017, em 2018, com uma enorme dificuldade, e sempre justificando pelo déficit que tinha recebido o município, os valores, né, que não tinham sido alcançados, recursos, e quando ocorre a pandemia, nós tivemos o agravamento dessa situação, por total falta de uma liderança, de um posicionamento mais firme, eu diria até um pouco mais do amor à cidade, de entender esta lógica. Um momento delicado como esse requer uma análise criteriosa, científica, e aqui no Rio de Janeiro nós temos muitas áreas, muitas bases científicas, não só nas universidades, mas a própria Fiocruz, que é uma referência, um diálogo, o que optou-se aqui é por criar um comitê próprio, um comitê que pudesse obedecer à lógica do chefe do executivo, e não tentar ouvir dentro dos padrões. No final, quer dizer, nessas últimas semanas, talvez, no último mês, é que começou a ter um indicativo da questão das bandeiras, mas demorou muito, perdeu muito tempo. Aliás, como é uma característica do governo atual, é essa falta de habilidade, ausência total de habilidade e inapetência, ou seja, sem o desejo de resolver as circunstâncias, de enfrentar o problema. Eu acho que aqui nós ficamos... tenho certeza que aqui no Rio de Janeiro nós ficamos muito ao léu, muito numa decisão inconstante, e isso causou, obviamente, apreensão à população, seja na questão da mobilidade, seja na questão dos recursos públicos, especialmente na questão da saúde. Estamos vivendo novamente isso na questão do retorno às aulas na área de educação. Isso é importante, até também para o próprio posicionamento das famílias e das crianças, que também desejam, há um desejo manifestado. Agora, sempre com o cuidado de obedecer à ciência. Agora, ouvir e não decidir é a mesma coisa que não ter nem ouvido, não valeu a pena. Agora, o diálogo tem que vir acompanhado de liderança para esse posicionamento, em que, infelizmente, essa inapetência aqui do Rio de Janeiro da administração causou esse momento de fragilidade que nós vimos agravado pela pandemia. O município do Rio vive uma situação extremamente delicada. Só não é pior que a situação do estado do Rio de Janeiro, que já se encontra num estágio de recuperação fiscal, né? O estado do Rio de Janeiro é o único estado... Agora, o município está numa situação melhor, né, do que o estado, mas numa situação bastante delicada, porque já enfrentou um déficit de 2016 para 2017, em torno de 2 bi, e esse déficit tem crescido, ou seja, a administração não conseguiu, com os esforços que empreendeu no início da sua gestão, no início dos primeiros 6 meses, programou-se muito e executou-se pouco no que refere à questão das receitas. E também na questão das despesas, não conseguiu controlar. Hoje nós caminhamos aqui no município do Rio com um déficit próximo a 4 bilhões, num orçamento que gira em torno de 30 bilhões. É algo bastante considerável, tanto que o prefeito atual já se negou a entregar as informações finais ao Tribunal de Contas do município, postergou esta avaliação porque sabe que, do ponto de vista da lei de responsabilidade fiscal, o seu governo já está comprometido. Porém, quando você olha um quadro desse, se você assiste a um quadro desse, você vai falar como que um gestor vai querer assumir numa circunstância dessa. Aí sim, a perspectiva, a experiência de ter passado pela administração pública, de ter visto muitas circunstâncias dessa natureza, vai da questão do empreendedorismo, vai da questão de você fazer o enfrentamento correto. Repito, aí ter a liderança.
não é ser apenas um bom amigo, um aliado do presidente ou do governador, é estabelecer as metas que podem socorrer o município neste momento. Nós temos as contas ainda que podem ser equilibradas, mas falta principalmente a transparência dos dados e das informações e você fazer adequação. Não vai sofrer consequência e não pode sofrer consequência as ações que são as ações fundamentais, que já tem dispositivo constitucional de aplicação na saúde e na educação. Obviamente, as parcerias, no momento de dificuldade orçamentária, você tem que expandir para as parcerias público-privadas, você tem que passar a ter um diálogo. A prefeitura, a administração pública tem que ser um parceiro, tem que ser um incentivador e não uma pessoa que atrapalha, não alguém que vai ali só apenas para interferir. Então, no momento, quando nós nos deparamos com as contas públicas, é necessário, sim, fazer novos ajustes. E aqui no município do Rio, o que nós estamos pretendendo, que quando nós olhamos esse cenário, nós sabemos o que é possível fazer, não só do ponto de vista da receita, mas principalmente do ponto de vista da despesa. Esta parceria, este auxílio, né, dispensar aquilo que não é essencial, né, que não fazem parte dessa questão essencial, e poder fazer um enfrentamento. É razoável. Agora, sem liderança, sem uma relação mais séria com as finanças, nós vamos acabar enfrentando algo, vamos acabar assistindo o que nós estamos assistindo. Um final de novela, um final de filme terrível, um final que não será feliz, porque o ano que vem nós vamos ainda ter os reflexos deste ano de 2020 na restrição da economia, o que nós assistimos. Então, imagina-se, descortina-se para 2021, uma situação muito mais aguda do que nós estamos vendo em 2020. Me preocupa, mas é esse desafio também que me anima a poder tirar o município do Rio dessa circunstância. Olha, a lógica principal, acho que o André tem razão, é a experiência, o equilíbrio e o poder de articulação. A experiência da vida pública também, a minha experiência como secretário de administração do Estado durante anos, secretário de Justiça, experiência também como gestor de um órgão como o Detran aqui do Rio, e também os meus 4 mandatos foram dando condições de você absorver com maturidade as possibilidades de enfrentamento. Eu acho que a principal característica, além do amor à cidade, é ter prazer em servir. Entender que o cargo público é a administração pública, que o gestor público é um servidor público, é a oferta melhor do serviço. E aqui, como eu já disse, que o quadro não é uma situação normal, um orçamento extremamente delicado, comprometido, então vamos fazer as opções. Opções aqui, nós não vamos poder fazer grandes obras, não podemos sair prometendo o que já aconteceu aqui no Rio de Janeiro, infelizmente no município, com Olimpíada, com Copa do Mundo, venderam um paraíso e entregaram, infelizmente, muitas dificuldades, muitos comprometimentos, quer dizer, muita obra que não foi entregue. Então, o que nós podemos fazer? As obras transformam as cidades, mas nós temos que investir nas pessoas, na nova geração. Eu acho que o nosso produto principal aqui no Rio de Janeiro são as 650 crianças que estão, quase 650 mil crianças que estão inscritas na rede municipal de ensino, seja nas creches, na educação infantil, no ensino, no primeiro segmento, segundo segmento. Gerar perspectiva para essas crianças que estão sob a tutela, sob a responsabilidade da prefeitura. Gerar oportunidades. Eu acho que se nós conseguimos aqui, na nossa administração, gerar uma oportunidade, fazer que nós temos uma geração que tenha oportunidades, que não façam a evasão escolar, que você faça as políticas públicas de cultura, de saúde, de tecnologia, de esporte, voltados também para esse público, ou seja, a centralidade ser a escola, a centralidade ser a perspectiva desse jovem, desse adolescente, eu acho que isso é uma entrega fundamental. E é isso que nós estamos dando prioridade. Usar a tecnologia que nós temos hoje a nosso favor, nós estamos fazendo aqui de forma remota, a tecnologia é fundamental e cada vez abre mais espaço, e fazer dentro da cidade uma inclusiva. E fazer o seguinte, o nosso lema aqui é o básico com excelência, entregar para a população o serviço que ela deseja. Por isso, reduzir o espaço
a separação entre o que a população deseja e o que a prefeitura pode entregar. Esse produto, né, através da tecnologia, esse produto, esse prazer em servir e entregar o básico, esse serviço que a população deseja, é o que nós temos que implementar. Não preocupar com escolas do amanhã, preocupar com as gerações do amanhã. Eu acho que esse é a pedra de toque que nós vamos ter que enfrentar, dado aos poucos recursos. Dinheiro não faltará para a educação, com certeza que já tem previsão constitucional e nós vamos ter que fazer isso. E nem para a saúde, que estão também mínimos constitucionais. Agora, nós temos que nos fazer essas inovações e trazer a máquina um pouco mais enxuta e com devolução de serviço, aproveitando muito da tecnologia. Olha, na realidade a linha é exatamente essa. Eu acho que o raciocínio aí do Andréa vai muito ao encontro do que, obviamente, nós estamos no mesmo partido. Agora, a relação com o governo federal é a relação do PSD, por exemplo, como você disse, é uma relação independente, mas em favor do país. Com essas ideias, aquilo que o governo está produzindo e acertando, nós estaremos juntos, nós estaremos discutindo, nós fazemos parte ali de uma aliança dentro do princípio da base, mas significar que está no governo, que está colaborando com o governo, não significa subserviência. Não significa que nós somos às cegas. Não, nós estamos ali, estamos discutindo. O PSD tem muito desta lógica da independência. Nossa bancada tem 37 deputados federais e 12 senadores. É uma bancada de respeito, reconhecida pelo seu posicionamento, sempre um posicionamento técnico. Não entra na questão do debate ideológico, que às vezes ele contamina o que efetivamente o país precisa. Então, nós temos muita consciência. E aqui vai ser exatamente essa repetição. Não é a base de ser amigo do presidente. Eu fui colega do presidente Bolsonaro durante 12 anos na Câmara. Conheço o presidente que é do meu estado. Eu tenho uma relação muito própria. Mas não é a relação pessoal, é a relação institucional. Aqui se trata do Rio de Janeiro, da cidade que ele morou durante muitos anos, ou seja, que ele tem relações. E a mesma coisa do governador. O que nós temos que estabelecer é essa institucionalidade e o respeito. E agora fazer onde nós podemos avançar. Então, não tenho nenhuma dificuldade, as relações são ótimas do ponto de vista pessoal. Mas do ponto de vista pessoal, talvez não seja tão importante quanto serão quando do ponto de vista institucional. Acho que é essa que é a lógica que o PSD tem defendido, nós temos avançado. Por isso que nós temos acertado, o nosso presidente Gilberto Kassab tem acertado quando faz esse entendimento também com o governo federal, dentro da lógica em favor do país. Isso tem sido consolidado para nós lá na Câmara.